Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, que eu sou livre, mas eu não devo. Não há escolha sem perda. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. São os grandes dilemas éticos, né? Dilemas éticos. Raskolnikov, seja lá o que for. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam, tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela, depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas. Cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Corinto, e a que eu mais gosto, com perdão da palavra, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto no livro as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam parte do conteúdo. Já tinham sido lidos, né? Sim, eles influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, que eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós humanos não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício,
E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas, que talvez é porque não reflita.